Pergunta número 7 do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: quem é Deus? Resposta: Deus é um espírito, em si e por si mesmo, infinito em seu ser, glória, bem-aventurança e perfeição. Todo suficiente, eterno, imutável, incompreensível, onipresente, todo-poderoso, onisciente, sapientíssimo, santíssimo, justíssimo, misericordioso e cheio de graça, longânimo e pleno de toda bondade e verdade. Referências bíblicas: Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, Deus é Espírito. Êxodo, capítulo 3, versículo 14, também Jó, capítulo 11, versos 7 a 9, que nos ensina que Deus é infinito. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 1, que nos ensina sobre a glória de Deus. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15, a bem-aventurança de Deus. Mateus 5, verso 48, a perfeição de Deus. Gênesis, capítulo 17, versículo 1, Deus e a sua suficiência. Malaquias, capítulo 3, verso 6, e também Tiago, capítulo 1, verso 17, Deus é imutável. Salmo 90, versos 1 e 2, Deus é eterno. Primeiro livro de Reis, capítulo 8, verso 27, Deus é incompreensível. Salmo 139, versos 7 a 10, Deus é onipresente. Apocalipse, capítulo 4, verso 8, Deus é todo-poderoso. Hebreus, capítulo 4, verso 13, Salmo 139, versículo 1 a 14, e Salmo 147, versículo 5, Deus sabe todas as coisas. Romanos, capítulo 16, versículo 7, fala sobre a sabedoria de Deus. Isaías, capítulo 6, verso 13, e Apocalipse, capítulo 15, verso 4, a santidade de Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, fala sobre a justiça de Deus. E Êxodo 34, versículo 6, Deus é misericordioso, compassivo e perdoa os pecados. Esta proposição sobre quem é Deus nos leva a refletir sobre os 3 tipos de vida no universo. Primeiro, a vida apenas material, que são os animais e as plantas. Segundo tipo, a vida que é a junção do material com o espiritual, que é a vida humana. E o terceiro tipo de vida é a vida espiritual. Este último tipo posso dividir em 2 subcategorias: o puramente espiritual e santo, que é Deus e seus anjos, e o puramente espiritual, mas corrompido, que é Satanás e também os seus anjos. O que significa a gente dizer que Deus é espírito? Significa que Deus é um ser que não possui corpo material. Na segunda confissão helvética nós lemos: acreditamos e ensinamos que Deus é um em essência ou natureza, que ele subsiste por si mesmo, é totalmente suficiente em si mesmo, invisível, incorpóreo, infinito, eterno, o Criador de todas as coisas, tanto as visíveis como as invisíveis, o supremo bem vivo, aquele que sustenta e preserva todas as coisas, que é onipotente e extremamente sábio, benévolo ou misericordioso, justo e verdadeiro. Por que a idolatria ou adoração a Deus por meio de imagens é sempre errada e pecaminosa em si mesma? Como a idolatria é claramente proibida nos 10 mandamentos, não pode existir nenhuma dúvida da sua pecaminosidade. A razão por trás do segundo mandamento é, sem nenhuma dúvida, a verdade que Deus é puramente espírito. E por ser ele puramente espírito, qualquer objeto material ou imagem acaba passando uma ideia falsa de Deus.
O que significa nós dizermos infinito? O que significa a palavra infinito? Literalmente, se a gente for pensar sobre essa palavra, significa sem limites. Portanto, refere-se àquilo que não pode ser medido. Quais os aspectos que a gente pode dizer que Deus é infinito? Em seu ser, que significa a sua existência. Deus é infinito em seu ser, em sua existência. Ele nunca teve começo nem fim de dias. Isso é o que a Bíblia nos ensina. Também Deus é infinito em sua glória, em sua bem-aventurança, em sua perfeição. E a ideia de Deus ser infinito perplexa as nossas mentes, não é verdade? Por quê? Porque nós somos seres finitos. E o finito não pode compreender o infinito. Não podemos conhecer toda a verdade sobre Deus, nem compreender totalmente a mínima parte ou detalhe da verdade sobre Ele. Se as nossas mentes pudessem compreender a Deus e compreender como Ele pode ser infinito, isso significaria que nós também seríamos infinitos e igualáveis a Deus. Em que sentido também nós podemos dizer que Deus é eterno? O primeiro sentido é o de que Deus jamais teve um princípio. O segundo é que Deus jamais terá um fim. E o terceiro é que Deus está acima das distinções temporais. Passado, presente e futuro são para Deus todos igualmente presentes. Para Ele, como diz o Salmo, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos, 1000 dias. Para a gente ter uma ideia de como especificar, para a gente poder entender como Deus está acima das distinções temporais, imaginamos, por exemplo, uma circunferência. A circunferência representa as eras da história do mundo. E no centro dessa circunferência tem um círculo, como se representasse ali, naquele centro da circunferência, a posição de Deus em relação às eras da história. Isso nos ajuda a compreender como Deus está acima do tempo e das eras. Todas as eras para Deus são como presente. Também o que significa dizer que Deus é incompreensível? O Catecismo Maior usa essa palavra incompreensível no mesmo sentido que está descrito em 1 livro de Reis, capítulo 8, versículo 27. Diz assim: eis que os céus e até o céu dos céus não te podem conter. Isso significa que todo o universo criado não pode compreender ou conter Deus, embora a Bíblia fale de Deus como aquele que a tudo enche em todas as coisas. E embora Deus esteja em toda parte do universo criado, Ele é ainda tão grandioso que nem todo o universo seria capaz de o conter. Ainda haveria muito mais. A Bíblia diz também, o Catecismo também nos ensina, que Deus é todo poderoso. Deus não pode mentir, conforme nós aprendemos em Tito, capítulo 1, verso 2. Ele não pode negar a sua natureza moral ao dizer uma mentira e ao cometer algo injusto. E por que é importante a verdade sobre Deus conhecer, saber todas as coisas? Sem essa verdade de que Deus sabe tudo, conhece todas as coisas, as profecias da Bíblia seriam impossíveis. É tão somente porque Deus sabe todas as coisas que os acontecimentos podem ser preditos centenas e milhares de anos antes de ocorrerem. Há também a verdade prática de que nada pode ser escondido de Deus, pois Ele vê e sabe tudo. Porque Deus sabe tudo, podemos ter a certeza de que Ele tratará de todas as impiedades dos homens no dia do juízo. Também, qual o significado da declaração dizer que Deus é santíssimo? Significa que Deus está muitíssimo acima de todos os seres criados. Deus é transcendente. Que Deus está infinitamente longe de todo pecado e não pode ter comunhão com os seres pecadores, a não ser que tenha havido expiação por seus pecados. Dizer também que Deus é justíssimo significa dizer que faz parte da natureza do caráter de Deus tratar com todas as suas criaturas racionais exatamente de acordo com a posição deles quanto à sua lei moral. Existe também uma diferença entre ser misericordioso e gracioso. O termo graça significa qualquer favor imerecido que Deus concede a todas as suas criaturas,
a despeito de serem ou não pecadoras, mas o termo misericórdia significa favor imerecido concedido a criaturas pecadoras que não somente não os merecem, mas que também são indignos dele. Foi um ato de graça da parte de Deus firmar o pacto de obras com Adão, pois Deus não tinha obrigação de fazer isso, embora Adão ainda não houvesse pecado. Mas o pacto da graça, no entanto, que Deus firmou com Adão, foi um ato de graça muito maior do que o ato de graça de Deus ao firmar o pacto de obras, porque o pacto da graça significou a concessão do favor de Deus a criaturas pecadoras. Que exemplos podemos tirar da Bíblia sobre a longanimidade de Deus? Quando se diz que Deus é longânimo, significa que Deus, em sua misericórdia, geralmente espera muito tempo antes de exercer juízo contra o pecado, concedendo ao pecador tempo para que se arrependa. A Bíblia está cheia de exemplos do caráter longânimo de Deus, especialmente com o povo de Israel. Pode-se citar, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, 21, assim como Gênesis capítulo 15, versículo 16. O que significa também falar sobre a bondade de Deus? Bondade é um termo mais genérico do que graça ou misericórdia. A bondade de Deus, algumas vezes chamada de benevolência, é o atributo de Deus que o leva a propiciar o bem-estar geral de todas as suas criaturas, com exceção das que forem legalmente condenadas por causa do pecado. A bondade de Deus, portanto, inclui não apenas anjos e homens, mas também a criação animal. Pode-se exemplificar a bondade de Deus não apenas com o plano da salvação, mas também com as obras da criação e a providência em geral. Por exemplo, o fato de que existem milhões de toneladas de carvão mineral subterrâneo disponíveis ao uso da humanidade e que torna a vida possível nos climas mais frios, manifesta a bondade de Deus. Outro exemplo da bondade de Deus para com os animais é visto no livro do profeta Jonas, capítulo 4, versículo 11, onde Deus diz que tem compaixão dos animais. E também em Gênesis, capítulo 9, versículos 9 a 10 e versículo 16. A verdade também é um atributo de Deus que afeta o seu conhecimento, sabedoria, justiça e bondade. O conhecimento de Deus sobre todas as coisas é perfeito e totalmente verdadeiro e preciso. A sabedoria de Deus é verdadeira porque é totalmente isenta de qualquer preconceito ou paixão. A justiça e a bondade de Deus são verdadeiras porque são perfeitamente fiéis à sua própria natureza e caráter. A Escritura expressa o atributo da verdade de Deus ao dizer que ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Mais particularmente, Deus é verdadeiro em toda a sua revelação, à raça humana, inclusive em toda a Escritura do Velho e do Novo Testamento. E Deus é fiel no cumprimento de todas as suas promessas e pactos. O homem somente se realiza quando seu espírito é tocado pelo Espírito de Deus, harmonizando-o e reconciliando-o à imagem de Deus, isto é, com o seu Criador. Deus não tem carências ou necessidade de qualquer natureza, pois é completo e perfeito em si mesmo. O Criador independe das criaturas. É erro pensar, como fazem alguns, que Deus precisa dos homens. Estes é que não existiriam, não sobreviveriam e não se salvariam sem um Criador, governador, preservador e redentor. Com relação também à eternidade, nós vamos comentar o seguinte: a nossa existência restrita ao espaço e ao tempo, acrescida de fragilidades espirituais e racionais, impede-nos a compreensão e a apreensão da eternidade de Deus. Para o quase inexistente, o pleno existente torna-se praticamente inconcebível. Nós que estamos afeitos ao transitório e ao limitado, a imperecibilidade,
a imensurabilidade e a inescrutabilidade de Deus atordoam-nos. Deus é imutável, eternamente o mesmo em sua pessoa, palavra, planos e decretos. Mudanças, variações e transformações acontecem no reino dos imperfeitos, incompletos e temporais. Deus, no entanto, é perfeito em si mesmo. Insondabilidade. O finito não pode entender o infinito, nem o mortal o imortal. Sabemos sobre Deus apenas o que está revelado nas Escrituras. Deus se faz presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o atributo conhecido como onipresença. Seu poder é ilimitado e soberano, isto é a sua onipotência. O seu conhecimento é perfeito e completo, abrangendo o passado, o presente e o futuro, isto é a sua onisciência. Para o onisciente, o desconhecido não existe em potência ou em ato. Deus é justo e estabelece sua justiça e seu juízo na história, no tempo e na eternidade. O seu amor associa-se à sua justiça. O amor não anula a justiça, determina-a e qualifica-a. Em Jesus Cristo, a justiça e o amor divinos, conjugados, realizam a expiação dos eleitos.